Estamos recebendo o líder do PL aqui da nossa cidade, o Jean Chitz, que vai conversar com a gente sobre uma viagem que fez a Brasília e vai passar aí o panorama daquilo que viu por lá e conversa que teve aí também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, como é que foi a viagem a Brasília. Muito bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, Odori. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Um prazer estar aqui falando com vocês. Ainda mais sobre um tema como esse, que foi muito especial para nós do PL como um todo, mas para aqueles que, como os outros 82,33% de timboenses, votaram no presidente Jair Bolsonaro na última eleição presidencial. Aliás, um número que eu fiz questão de citar para ele, que o impressionou muito bem, e que na hora logo arrancou um sorriso dele e disse assim, minha Santa Catarina, né? Tem um carinho muito especial pelo nosso estado e foi a gente há muito tempo queria já agendar uma reunião com ele, né? Depois que ele voltou ao Brasil, porque como presidente de honra do PL e a sua esposa, a presidente do PL Mulher Nacional, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, vão ser os responsáveis, vamos dizer assim, por aglutinar, né, o partido e as forças da direita, com vistas já à próxima eleição de 2024, as municipais, e também as eleições de 2026, né, que me parece, pelo atual clima no Brasil e pela forma como terminou a última eleição, quer dizer, por uma diferença muito pequena de votos, vai ser a discussão que nós vamos ter aí na mesa o tempo todo. Pois é, antes de a gente falar sobre a tua impressão e um pouco dessa conversa lá com o Jair Bolsonaro também, você que foi acompanhado de outros membros aí do PL aqui municipal, amanhã, dia 22, talvez nenhuma coincidência por ser o dia 22 exatamente, julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Qual é a tua expectativa e vocês chegaram a comentar alguma coisa a respeito disso por lá? Assim, algumas coincidências, né, não são só meras coincidências, né? Não é quando aplicaram 22 milhões de multa, né? Ou quando, por exemplo, no dia do aniversário do Marcos Doval fazem uma busca e apreensão dele, ou no dia 22 marcam um julgamento. São aqueles pequenos sadismos, aquelas pequenas ironias aí de quem está do outro lado querendo machucar de qualquer jeito, né? Mas isso faz parte do jogo, né? Quem tem a caneta na mão pode definir essas coisas. Nós fomos lá por dois motivos. Primeiro, para escutar dele exatamente isso. Como é que fica agora? Como é que vai ser? Se acontecer tal coisa, se acontecer outra, para a gente se posicionar. E em segundo, para buscar saber dele qual vai ser a posição dele, qual vai ser o trabalho dele dentro das eleições municipais. Em relação de... Bom, eu encontrei um presidente Bolsonaro leve, bem-humorado, otimista, com uma visão impressionante, assim, realmente a pessoa não chega a ser presidente de um dos maiores países do mundo por acaso, né? Mesmo que a oposição às vezes o critique e tal, mas essas pessoas têm uma inteligência, uma visão de país acima da média. Sabe fazer a leitura, foi muito interessante ouvi-lo, muito inteligente. E o que ele falou foi o seguinte, ele hoje, com a atual configuração dos poderes, ele acredita num resultado negativo desse julgamento, que começa amanhã, dia 22, mas ao que parece vai, vamos dizer assim, perdurar por mais um mês. Porém, o que ele disse é o seguinte, que ele está ciente desse cenário, vai recorrer porque entende que não não cometeu nenhum crime eleitoral que pudesse tirá-lo os direitos políticos, e que para 2026 muita água vai passar embaixo da ponte, inclusive com a mudança de configuração do Tribunal Eleitoral, né? E como ele mesmo disse, aqui no Brasil tiram gente da cadeia para botar para presidente da República. Então não é ele por causa de uma reunião com embaixadores, que é uma prerrogativa dele, que é o principal objeto do processo, vai ficar sem concorrer. Dia 26, no ano de 2026, segundo ele, se a saúde permitir, como ele mesmo quis de frisar, ele é candidato a presidente da República novamente. Pois é, mas resumindo então, ele não acredita na condenação dele. Acredita que agora, na atual configuração do Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal que muda de configuração a cada determinado período, ele acha que o resultado vai ser desfavorável, porque as pessoas que estão ali julgando foram as mesmas que já demonstraram em outros julgamentos aí que são desfavoráveis a ele, né, pessoalmente falando. Mas que é só o primeiro julgamento, que cabem muitos recursos e que ele pode chegar com todas as condições de elegibilidade em 2026.
Mas eu estava vendo uma notícia aqui que o TSE está convocando, inclusive, jornalistas estrangeiros para o julgamento dele amanhã. Jornalistas estrangeiros. O que eles querem mostrar para o mundo com esse julgamento, será? Vê bem, Odair, assim, ó, essa é uma questão muito interessante. Eu gostei que tu tocasse nesse assunto. Aquela vez, o que aconteceu? Por que o presidente Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores? Porque um tempo antes, o ministro do TSE, na época do STF, Edson Fachin, convocou esses mesmos embaixadores para fazer uma reunião para dizer o seguinte, que o sistema de votação é totalmente correto, é 100% a prova de qualquer ataque, né? O que há muita discussão sobre isso pelo próprio presidente Bolsonaro, e que eles deveriam de orientar os seus presidentes a, assim que sair o resultado, reconhecer, para não ter discussão. Logo depois, você se lembra também, os ministros do STF foram todos para os Estados Unidos, lá numa convenção, para falar o quê? Sobre o novo governo do Brasil, que poderia acontecer, mas que eles falaram abertamente que seria, com base em pesquisas, muito tempo antes da eleição. Falando ontem ainda com uma amiga minha que mora hoje na França e que ela disse que ela tem contato com muitas pessoas de todo mundo lá, ela disse o seguinte, a imprensa internacional pinta muito mal, né, a questão do presidente Bolsonaro, principalmente com a questão ambiental. Então, a ideia é criar, vamos dizer assim, um suporte internacional, assim como fizeram com o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos e com outros líderes que não se adequaram à agenda progressista, de que eles atuam em desfavor do povo, né? E isso pega, às vezes mancha, é ruim para investimentos, né? Então você vê, trabalham contra o país pela agenda deles. Quando você vai lá fora e espalha, vamos dizer assim, o seu gosto, eu não gosto do Bolsonaro, então eu vou lá, vou falar mal dele um monte, e aí ele cai. Bom, talvez você que é um ministro endinheirado, empoderado, cheio de seguranças aí, tá tranquilo a tua vida, mas e nós como é que ficamos? Né? E a metade do país ali que escolheu ele e que elegeu ele em 2018, que depende de investimento externo, né? Que depende de um mercado forte, de um agro forte, que falam tanto mal do nosso agro hoje, é uma vergonha isso. E nós ficamos como? Então, essa situação de trazer agora observadores internacionais é isso, manter a narrativa, como o próprio atual presidente falou, manter narrativa em cima de narrativa. Enquanto isso, o Brasil vai sendo carregado por nós aqui que trabalhamos e ficamos nessa expectativa. Muito bem, e voltando agora para a visita que vocês fizeram oficialmente aí para o PL Nacional também, quais são os principais objetivos dessa visita que vocês fizeram e foram alcançados esses objetivos? A ideia foi a primeira vez que nós fomos agora com a atual legislatura, né? Porque houve uma série aí de situações e a gente queria aproveitar a viagem lá para também quando o presidente Bolsonaro estivesse. E ele voltou ao Brasil, então a gente ia encaixar as agendas. Então fomos visitar os parlamentares do PL, eu, meu amigo Sidney Bayer, que está nos ouvindo, e também o meu amigo Cláudio Gaik, que são todos membros do PL. Então nós visitamos o presidente Bolsonaro, buscamos visitar todos os deputados federais do PL e o nosso senador Jorge Seif, também é uma figura fantástica. Aliás, eu quero fazer uma menção, assim, uma impressão pessoal muito boa, né? Tanto Jorge Seif, quanto os deputados, quanto o presidente Bolsonaro, muito humanos, muito simples no trato. Nós tínhamos uma reunião de 20 minutos praticamente marcada, o tempo é escasso, com o presidente Bolsonaro durou 1 hora, aquele dia ele disse, não, vamos tocar isso aí, a gente tem tempo, a conversa tá boa, então deu para conversar muita coisa. Estão buscando a questão de como nos posicionarmos dessa maneira, é isso aí, essa mensagem que eu trago para as pessoas, luta, esperança, otimismo, nunca acaba, nunca termina, a gente continua nessa pressão. E na questão municipal, ele vai se envolver, ele, tanto quanto a dona Michele, pessoalmente, de cabeça para 2024. O PL Nacional, inclusive, contratou muito marketing e muitos programas estratégicos aí de planilhamento e planejamento para definir os candidatos. A ideia é eleger de 1.200 a 1.300 prefeitos no país, que Santa Catarina 120 é a meta, e aumentar muito o número de vereadores, né? Todos com base ali na direita, preferencialmente do PL. O PL vai trabalhar só pelas suas siglas. E Santa Catarina, onde é considerado o estado mais bolsonarista do país, e onde o PL está adquirindo maior força, elegeu governador, a maior bancada da Alesc, vai ter uma visão toda especial. Até porque, ao que tudo indica,
A gente vai ter muitas visitas do presidente Bolsonaro aqui no estado, através do governador Jorginho, uns governadores parceiros, né? Porque envolve tudo uma logística muito grande. E fizemos ali, reforçamos e pedimos muito para ele vir até Timbó. Eu sei que até Blumenau ele vem, ele já confirmou, talvez até no segundo semestre. E vamos ver se a gente dá uma puxadinha até aqui. Senão vamos tudo caravana para Blumenau. Mas vai ter sim, vai ter um envolvimento dele, inclusive pessoalmente com os candidatos, através de vídeos, através de autorizações, através de fotos ali. E buscar também identificar aqueles candidatos que são assim, que estão com a plataforma dele, a plataforma da direita. Porque o PL hoje ali é o partido que mais cresce. Também tem muita gente ali que não segue essa plataforma. Eu ia bem comentar isso. Eu estava preparando Então já vamos botar o dedo na ferida essa pergunta para você, né? Não é botar o dedo na ferida, mas o PL originalmente não é um partido de direita originalmente. Não. Com a vinda do Bolsonaro, obviamente que virou, né? Porque veio uma debandada de parlamentares e candidatos que são realmente com um pensamento mais liberal e mais à direita, mas originalmente o PL é um partido de centro, né? E hoje, né, a configuração dele, ele acaba sendo então um partido mais de centro-direita? O posicionamento do presidente nacional, Valdemar, o partido hoje, o PL é o partido de direita do Brasil. Direita. Essa coisa de centro-direita e centro-esquerda, a gente já comentou isso aqui uma vez, né? É direita. Mas o PL não nasceu ontem, né? O PL já é um partido de muito tempo, então existem pessoas que estavam lá antes e que tinham esse aspecto aí mais de centro, dependendo de quem estava lá como presidente ou como governador, estava sendo mais alinhado ao governo, né? Era mais fisiológico. Essas pessoas continuam dentro do PL, né? Elas vêm principalmente ali, os mais antigos, né? Então tem que haver agora um adequamento ali sobre tudo isso. A pauta está dada, né? Então, com respeito a quem já estava lá, quem construiu a história do PL até hoje, mas ele vai aos poucos se modificando. Então nós temos os fisiológicos, vamos dizer, os antigos, temos os de direita, que são os que entraram junto com Jair Bolsonaro, e também agora tem um pouco os surfistas, né? Que estão chegando agora na onda ali, mas faz parte, Odair, do movimento político. Você deve se lembrar que teve uma época, anos atrás aí, que o MDB varreu o país, né? Com prefeituras, governadores, fez quase todos os governos de estado. Era a época que era um partido muito pujante, muito com boas plataformas, né? E não quero desmerecê-lo hoje, mas aquilo foi uma pegada que levou o partido ali. E depois vieram outros partidos, as próprias figuras saíram do partido e foi se diluindo. É assim, acho que nesse momento a onda é o PL, e depois de passadas eleições municipais, a gente vai ver como é que a gente chega para 2026, quem é que vai permanecer, quem é que vai trocar de partido de novo. Mas essa é uma realidade de um partido que cresce muito, né? Muito bem. Jean, eu quero conversar contigo também sobre essa visão que você teve aí durante a visita lá em Brasília. Afinal, estar lá no fervo de onde acontece tudo nos passa certamente uma visão diferente, muitas vezes, daquilo que a gente tem de percepção pela mídia, porque a mídia, né, muitas vezes coloca só aquilo que interessa para quem está no poder, muitas vezes, ou daí o outro lado que também pode ser um pouco desvirtuado porque está só contra a quem está no poder, mas estando lá é diferente. Então, qual é a percepção hoje daquilo que a gente tem anunciado aqui, daquilo que a gente tem falado, que essa guerra institucional, se a gente pode chamar dessa forma? Acho que sim. A gente sempre vê que os teus olhos é diferente. Tu tem uma interpretação porque tu não está absorvendo a interpretação de outra pessoa, né? E eu consegui assistir 2 votações importantes ali no plenário e vi a discussão de muita gente. Acompanhei uma sessão da CPI do MST e algumas votações ali da CPMI, mas o que me impressionou foi que a gente escutava falar nos corredores, essa nova forma do Brasil está sendo conduzido eu acho até que dá para falar um semi-parlamentarismo, porque ficou muito famosa aquela frase do presidente Bolsonaro na época dizendo assim, virei a rainha da Inglaterra, né? Porque o que acontece? Com a mudança que teve em 2019 do deslocamento da competência do orçamento, vamos traduzir isso aí, não é só mais o presidente que manda no dinheiro, quem manda no cofre também agora é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e quem ocupar esse cargo,
Então, ele também ficou com uma pessoa muito poderosa e ele tem a liberdade de soltar o dinheiro muito mais rápido na mão de quem ele quiser sem prestar contas, o que o presidente não tem. Então, o cara está com 1 bilhão e 300 milhões de reais que ele manda via Pix para o deputado que ele quiser sem justificar. Virou um cara importantíssimo, libera uma emenda para quem vota com ele. E lá dentro do parlamento você vê bem isso. Que tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não posso, eu preciso da emenda, mas eu não posso votar essa matéria, porque senão meus eleitores vão me descer de pau lá na minha cidade e acabou para mim. E outros que não se importam. Não, eu vou levar a emenda, vão dar pau em mim, mas quando eu chegar lá com o dinheiro, entregar para a saúde ou para a educação, aí vão gostar. Então, essa é a simbiose hoje ali. Isso você assistindo lá no momento ali é uma selva, sabe? O plenário lotado, 450 deputados lá, uma gritaria. De repente o Arthur Lira pega o microfone e ninguém mais fala. Então, realmente, hoje, o que se comenta em Brasília, o que se observa lá, o que eu senti, é que tem duas pessoas que mandam no Brasil de verdade. Alexandre Moraes, do ponto de vista legal, do ponto de vista das leis, manda prender, manda soltar, abre processo contra quem ele quer, do jeito que ele quer. E Arthur Lira na competência de liberar verbas, emendas e ter o parlamento na mão. Como hoje o parlamento manda muito, tem muito mais poder, vamos dizer, do que há 20 anos atrás, quando o atual presidente foi presidente a primeira vez, você percebe que eles hoje estão muito mais antenados para aquilo que o presidente do parlamento quer do que o presidente da República quer. Ele tem dificuldades, ele tem menos verbas, demora mais para ele liberar a dele, ele só vai de verdade mexer num orçamento a partir de 2024, porque hoje ele está com o orçamento aprovado ano passado, ele vai ter que aprovar o orçamento dele ainda, e isso é uma mudança radical. Eu vou a Brasília há 20 anos lá, por conta de trabalhos profissionais, como advogado, na área pública ou privada, eu nunca tinha assistido isso. Então, assim, a questão está muito diferenciada lá. A importância que tem hoje, eu friso, de você escolher o seu candidato olhando duas vertentes. A pessoa, obviamente, e o partido. Porque chega lá, o que acontece? Ah, o cara é de direita, é Bolsonaro, é coisa e tal. Bacana. O partido lá orienta, vota a favor do atual presidente da República. Ou tu tem uma licença, ou tu corre o risco de expulsão. E lá não tem muita discussão, não. Os grandes caciques lá determinam e todo mundo cumpre. Aí tu vê assim, pô, o cara votou aquilo, como é que pode? O partido orientou, se ele não faz aquilo, ele está excluído das conversas, ele não ganha mais verba, ele não ganha mais emenda, ele não ganha mais nada, pode até ser expulso e perder o mandato. Então, tem que escolher o candidato pela pessoa? Precisa, ver a vida pregressa dele, principalmente nos deputados e senadores. Mas tem que olhar o partido. Chegou lá em Brasília, gente, o mundo é outro. Aqui está uma redoma, eles não escutam mais o que a gente fala. Só depois quando eles saem do plenário e levam bomba nas redes sociais. Mas se o partido comanda assim, desse jeito, tá fechado. Então é bem diferente quando tu tá lá e isso fica muito latente. As redes sociais têm poder lá Tem poder. diante dos deputados, senadores, mas não diante dos caciques, né? Esses não estão se importando muito, falando de Lira, falando de Pacheco. Pacheco até fechou as redes sociais, enfim. Não, assim, esses mais, né, as figuras aí, vamos dizer, no Senado, Renan Calheiros, Davi Alcolumbre e Pacheco, não ligam muito. Aí, Arthur Lira, ali no parlamento é mais pulverizado, é meio difícil de saber hoje quem está comandando mais, mas está tudo centralizado nele. Eles não se afetam com isso, eles consideram que tem sempre reeleições garantidas nos seus currais eleitorais, então vão estar sempre lá. E vê que o próprio Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara que fez o impeachment da Dilma, não está, mas está a filha dele, a Dani Cunha, e acabou de aprovar um monte de projeto de lei ali. Por quê? O pai dela estava lá fazendo lobby dentro do plenário e com Arthur Lira são amicíssimos. Mantém o poder. Então, esses caras ali, eles não se afetam. Agora, os parlamentares, sim, sofrem, ficam o tempo todo naquele celular ali, as assessorias, tem assessor só para isso. Agora, hoje eu recebi a notícia de que resolveram engavetar o PL da censura, né? Apesar de aprovar 2 meses atrás o requerimento de urgência, por bem acharam de retirar porque a discussão era muita e o próprio STF não pautou mais a discussão disso aí no seu pleno. Quer dizer, também não vai regulamentar por enquanto, é a notícia que a gente tem. E isso aconteceu como? Pressão de redes sociais. A gente vê que está dando muito mais efeito, por exemplo,
do que enquanto eu estava lá tinha uma movimentação muito grande aí de sindicatos de servidores públicos aí por conta de um novo estudo de um estatuto do trabalho que eles querem propor, tentar revogar aí aquela reforma trabalhista que foi feita. E ali eles iam, entravam, faziam aquela movimentação de sempre, porém o recebimento daquilo pelos deputados não é mais o de sempre. Os deputados agora estão ali olhando, não, mas aqui vocês estão falando aqui para mim, mas vocês são 50, eu estou recebendo 1.001 flechada aqui no meu Instagram, principalmente o que eles usam lá, dizendo que se não é votar, nós não precisa mais aparecer na nossa região, então não reverbera mais tanto, né? É uma mudança significativa. E outra coisa, só para a gente ir caminhando para o fim da nossa conversa aqui, como alguma conversa, alguma visão também que te ajuda a esclarecer aí da Brasília, como o Alexandre de Moraes ganhou tanto poder? Olha, eu vou falar uma coisa para ti, daí assim, essa permissão que o judiciário tem, ele tem desde a Constituição de 88. Ele ganhou muitos poderes na reforma do Código Civil também ali por 2005. Mas especialmente, né, o Alexandre, porque ele é o protagonista disso tudo. Aí acontece isso, você tinha poder, mas as pessoas que ocupavam o cargo entendiam, né, de maneira que eles tinham que ser mais juristas, menos partidários, e que tinha que ter um equilíbrio. Eu até podia mandar prender o presidente na Câmara, mas não ia, porque não era bom para o Brasil. As pessoas vão mudando, as cabeças vão mudando, o judiciário começou a se ver dentro de uma nova função, ele acha que ele tem que ser atuante. Lembro que um dia o Luiz Fux, quando tomou posse como presidente do STF, ele falou assim, a gente está comprometido com a agenda da ONU 2030. Quase cuspiu o café que eu estava tomando. Tem que estar comprometido com a Constituição. A agenda da ONU é um problema da ONU. Até porque eu não concordo com essa agenda. Então, assim, e aí as pessoas vão dando aquela patadinha, dão uma aqui, dão uma ali, nada vai acontecendo. E o Alexandre de Moraes, não conheço ele pessoalmente, mas dizem que ele dobra a aposta, que ele não quer saber, que ele é incisivo com outros colegas, inclusive. De certa forma, ele puxou tudo para si, então ele protege os demais ali de certas críticas, né? E ninguém breca, né? E é verdade, o judiciário hoje só tem um poder que pode brecá-lo, que é o Senado. Porém, o atual Senado está tendo... Hoje vai ser a sabatina do Cristiano Zanin. Se não levar 60 votos, anota ali, perdi uma aposta. Deve levar 60 votos favoráveis. Tá? Ele já está aprovado, já é ministro do STF. Só falta essa homologação de hoje, dos 81 possíveis. O Senado pensa o seguinte, pô, será que eu vou brigar com o cara aqui que vai ficar até 2050 ministro do STF, o caso do Alexandre de Moraes até 2047, se eu não me engano, e então o Senado também está acuado, porque muitos senadores lá têm problemas com a justiça. E o presidente do Senado, o Pacheco, além de ter um escritório que trabalha exclusivamente quase com o STF, tenciona ser o próximo ministro indicado ao STF pelo atual presidente. Então, quer dizer, o compadrio ali é muito grande, compadrio, a gente está dourando a pílula, não é a bandidagem ali é muito grande, e eles não estão mais ligando para nada. Essa é uma situação que faz com que ele chegou onde chegou. Se vai perdurar, já está dando umas cotoveladinhas lá dentro, né? Porque é muito cacique para pouco índio, né? Mas isso acho que ainda demora para reverberar para nós ali. E a gente também, como eu falei para você, além dessa questão toda, nós buscamos o quê? Estar muito cientes na nossa eleição de 2024, para nós aqui em Timbó, mas para todo o país, nos municípios. Ela já começou, né, na verdade, os campos políticos já estão se mexendo para lá e para cá, você percebe isso diariamente ali, que convive com os políticos ali, que com a vem informação, aqui, né? Com a informação. E a gente está buscando apresentar um projeto forte para a cidade. Então, essas foram as duas pautas lá, muito fortes. E saí de lá muito otimista, foi bastante extensa a nossa corrida, a nossa conversa. Angariamos aí uma grande lista de apoios, né, para nós aqui, e 100% dos que nós estivemos visitando. E eu acredito que talvez, e me parece, os números demonstram que a eleição federal deve reverberar pela primeira vez aí na eleição municipal, porque são duas eleições diferentes. Você não pode se fiar, né, nossas coisas aí. Mas essa parece que vai influenciar mais.
Muito bem, Jean, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, repassando essas informações, essas visões importantes aí sobre o que acontece lá no fervo da política nacional, no caldeirão chamado Brasília. Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço aqui, o Daíra, a gente está à disposição e convido, não posso deixar de convidar as pessoas aí a fazerem parte da política, se filiarem ao PL Timbó e vir para essa área aqui da cidade e trazer o seu pensamento para a administração pública. Essa é a principal meta agora do PL Nacional. Muito obrigado a todos.